Boa noite, graça e paz a todos, a todas. Yara, beleza? Boa noite, gente. Vendo essa live aqui, tem um tempão que eu não abri uma live, né? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar dos propósitos do Senhor para a nossa vida. E aí, Carol? Belezinha? Hoje eu quero mais uma vez, gente, compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, tá? E aí, vocês viram o jogão onde? Em casa mesmo? Carol viu em família, né, Carol? Vi que você tava lá com seu irmão, com mais gente. Em casa, né? Eu também em casa. Quase fiquei rouco, mas tá valendo. Amanhã é pra escola, hein? Eu vim em casa também. Amanhã é pra escola, hein? Estudar, Carolzinha. Pessoal, hoje eu vou compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus, né? Que é o que eu sempre faço. Eu tava, acho que umas 2 semanas sem fazer live, tá bom? Fiquei umas 2 semanas, 3 semanas e tal. Mas decidi fazer essa live hoje para compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem falado comigo, tá bom? Em geral, aqui nos meus posts eu falo muito sobre oração em línguas, né? Sobre os benefícios de gastar tempo orando em línguas, sobre os benefícios de orar continuamente em línguas, né? E esse tem sido o cerne da minha mensagem aqui, né? Compartilhar com vocês sobre por que se deve orar em línguas, qual a importância de se usar esse dom. Eu vejo que muitas pessoas cristãs, elas receberam o dom, mas elas não colocam o dom em prática, né? Então, assim, se você for olhar para a maioria dos movimentos assim, pentecostais, sabe, que se orgulham de ter o dom de línguas, que se orgulham de falar em línguas, dessas pessoas, assim, são poucos que realmente usam o dom de línguas como uma ferramenta de edificação pessoal, uma ferramenta de oração no seu dia a dia, sabe? Então, uma das coisas que, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor já vinha ministrando ao meu coração. Eu acompanhava muito as ministrações do irmão Luciano Subirá, e ele sempre falava, né, da quantidade de tempo que ele passava orando em línguas. E eu não era batizado com o Espírito Santo naquela época, e quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu recebi o dom de línguas, quando eu fui cheio, eu recebi aquela paz tremenda no meu coração, eu já logo entendi que aquele dom era um dom em que eu poderia utilizar ele quando eu quisesse, o quanto eu quisesse e onde eu quisesse, sabe? Então, assim, o dom de línguas, ele não está restrito apenas a um culto eclesiástico, né? Você sente um arrepio e você começa a falar em línguas. Não é assim. O dom de línguas é um dom simples, é uma ferramenta de edificação que o Senhor nos deu para que nós possamos usá-lo na nossa vida de oração e na nossa vida pessoal também. Eu tenho o costume de todo dia gastar um tempo orando em línguas. Por exemplo, hoje eu já orei em línguas aqui, ó, por volta de 3 horas, tá? Orei em línguas por volta de 3 horas, eu pude edificar o meu espírito ali, orar o meu espírito. Mas na verdade, essas 3 horas que eu orei em línguas... E aí, Lívia? Menina, acho que hoje eu vou passar batida, hein? Acho que eu vou passar batida. Mas na verdade, essas 3 horas que eu orei em línguas...
Daqui a pouco eu vou estender o papelão aqui para fazer. Eu não necessariamente entrei dentro do meu quarto para orar. Eu gastei esse tempo orando no meu dia a dia. Por quê? Porque eu já entendi que a oração em línguas foi uma ferramenta que o Senhor nos deu para que nós possamos usar na nossa vida cotidiana e nos edificar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 4, que quem ora em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, assim, orar em línguas está totalmente relacionado com liberar a mente de Cristo para você, liberar o entendimento revelado da mente de Cristo para a sua vida. Por quê? Porque quando eu estou profetizando, a mente de Cristo está sendo liberada para a igreja. E quando eu estou orando em línguas, a mente de Cristo está sendo liberada para a minha vida pessoal. Tá bom? Então, assim, Paulo diz, quem ora em línguas se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, assim, a profecia está liberando a mente de Cristo ali para a igreja. Ah, assim diz o Senhor, tem esse plano para você. Ah, assim diz o Senhor, tem tal plano para você. Então, quando você recebe uma profecia, Deus está falando com você. Mas quando você ora em línguas, está acontecendo a mesma coisa. Porém, a sua edificação está sendo para si próprio. Se eu profetizo para edificar a igreja. Falo para algum irmão a palavra que ele está precisando. Mas se eu oro em línguas, eu estou me edificando para a minha vida. Deus está falando para a minha vida tudo aquilo que eu preciso. Então, assim, essa é uma ferramenta muito poderosa que o Senhor nos deu para nos edificar e para nos levar a um nível maior nele. Tá bom? Então, assim, Deus tem níveis maiores para nos levar. Contudo, existe um empecilho muito grande. Qual que é o maior empecilho para Deus nos levar a níveis maiores? O maior empecilho que existe é a nossa carne. A nossa carne, ela é um empecilho muito grande para aquilo que o Senhor deseja fazer. Então, assim, Deus tem um plano de te prosperar, Deus tem um plano de te usar, sabe? Expandir o seu ministério, expandir tudo que Ele planejou para a sua vida em todas as áreas. Mas existe um problema muito grande, que é a nossa carne. A nossa carne, ela vem e entra no meio do nosso relacionamento com Deus. E ela impede o Espírito Santo de ser liberado na nossa vida. Tá bom? Então, assim, Deus, o próprio Deus está morando em você. Quando Jesus te batizou no Espírito Santo, quando você nasceu de novo, você não recebeu o Espírito Santo por medida. Assim, você não recebeu apenas 50% do Espírito Santo, 60% do Espírito Santo. Não. Você recebeu tudo, todo o Espírito de Deus em você. Sabe? E o que acontece agora? O Espírito Santo está aí. Mas eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo. O Espírito Santo, ele fica enfermo? Não. O Espírito Santo, ele é pobre? Não. O Espírito Santo, ele fica em alguma prisão na sua mente, nas ansiedades, nos medos? Não. Mas nós podemos ficar? Nós estamos suscetíveis a isso? Podemos? Então, assim, o que acontece? O Espírito Santo está morando na gente. Ele tem todo o poder, você tem todo o poder de Deus morando em você. Mas agora ele quer te libertar. Agora ele quer liberar esse poder na sua vida em todas as áreas. E é isso que a oração em línguas vai fazer com você. À medida que você gastar tempo orando, não sei, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a oração em línguas vai liberar o poder de Deus para todas as áreas da sua vida, para as áreas que você precisa. Então, você está precisando de poder no seu casamento, para curar o seu casamento. Você vai orar em línguas e a oração em línguas vai liberar poder no seu casamento. Você está precisando prosperar, você está precisando sair da pobreza.
A oração em línguas vai liberar poder nas suas finanças. Você está precisando de saúde no seu corpo físico. A oração em línguas vai liberar poder no seu corpo. Então, assim, a oração em línguas ela abrange todas as áreas da nossa vida. Mas muitos de nós não experimentamos isso, por quê? Porque nós nunca chegamos a utilizar essa linguagem na profundidade que nós precisamos. Então, assim, muitas pessoas, muitos irmãos pentecostais, sabe, eles oram em línguas, oram 10 minutos, 15 minutos, ou naquele momento que sente um arrepio e tal, mas eles não prosseguem na prática dessa oração, sabe? Então, assim, existe uma grande diferença entre você orar em línguas ocasionalmente e você orar em línguas continuamente. O que vai fazer diferença na nossa vida não é a prática da oração em línguas ocasionalmente. Isso não vai te fazer, não vai mudar quase nada, vai mudar pouca coisa na sua vida. O que vai fazer diferença é a prática contínua dessa oração, que vai se tornar um hábito. Então, quando essa prática se transforma em um hábito, quando essa prática se transforma em um estilo de vida, onde seja no ônibus, seja na rua, seja qual for o lugar, seja na igreja, seja no seu quarto, seja assistindo um jogo, sabe? Seja qual for o lugar, você está ali orando. Às vezes não precisa ser alto, sabe? Eu vejo muitas pessoas que acham que orar em línguas precisa ser apenas orar de forma alta, sabe? Mas não, você pode orar em línguas baixo, entendeu? Ninguém precisa saber que você está orando. Mas quando você ora, no momento que você começa a orar, você começa a se edificar em Deus de propósito. Tá bom? Então, Deus te deu uma oração. E essa oração vai te dar edificação para todas as áreas que você precisa. Amém? Um outro benefício da oração em línguas é que ela edifica a sua fé. Então, a oração em línguas, ela vai edificar a sua fé no nível em que a sua fé vai conseguir ser liberada para outras áreas da sua vida. Sabe, Judas, no versículo 20, Judas, antes de Apocalipse, Judas, no versículo 20, vai falar assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, assim, Deus te deu uma forma de aumentar a sua fé. Por que eu falei que quando você ora em línguas, a sua vida é transformada? Deus começa a agir em todas as áreas da sua vida. Porque você começa a crer naquilo, sabe? Então você começa a crer, você começa a ter fé. Por exemplo, Deus te desperta para a verdade que você é curado. Então ali você começa a ter fé que você realmente é curado. E a fé que você realmente é curado, ela vai manifestar o poder de Deus. Então você começa a ter fé que você é rico, você começa a ter fé que você é milionário. E a fé que você é rico, que você é próspero, vai te levar a prosperar. Então a oração em línguas nada mais faz do que liberar a fé que você precisa para a circunstância que você precisa e para o momento que você precisa. Então você está vivendo um momento da sua vida que você precisa de fé naquela hora. Você precisa de fé, você precisa de Deus agindo. Então a oração em línguas, ela vai liberar fé na sua vida. A oração em línguas, ela vai liberar fé na área que você precisa. Amém? Eu tenho praticado, sim, muito essa ferramenta, sabe? Eu usava muito esse Instagram aqui, que eu tenho hoje, né? Para postar fotos da minha vida cotidiana. Mas um certo dia o Senhor me despertou para falar sobre os benefícios de orar em línguas. Então o Senhor falou comigo. Se as pessoas não souberem os benefícios da oração em línguas, de orar em línguas,
elas nunca vão orar. Então eu comecei a me dedicar a ensinar as pessoas a orar em línguas. Então esse Instagram aqui, para você que está me ouvindo, ele é específico para ensinar pessoas a orar em línguas. Claro que eu posto coisas da minha vida cotidiana, mas o maior propósito aqui é te ensinar a usar o que Deus te deu. Porque Deus te deu um dom. E esse dom vai gerar frutos na sua vida. Amém? Esse dom vai gerar frutos na sua vida. Esse dom vai gerar poder. Esse dom vai gerar graça. Esse dom vai gerar, sabe? Vai gerar tudo que você precisa. Amém? Então, assim, eu já vivi sobre muitas prisões emocionais. Muitas prisões. Eu ainda tenho alguns problemas emocionais para resolver. Mas quando eu descobri que a oração em línguas era uma ferramenta que iria ajudar a curar o meu interior, então já falei do benefício de todas as áreas de liberar o poder de Deus, já falei do benefício de aumentar a sua fé. Agora eu vou falar para você do que a oração em línguas faz no seu interior. Porque toda pessoa que se entrega à oração em línguas continuamente, ela vai bater de frente com a sua carne, tá? Então, assim, nós temos uma carne, você, nós temos uma carne, e quando você começa a orar em línguas constantemente, você vai batendo de frente com a sua carne. Por quê? O seu espírito começa a se elevar acima dela. E o poder de Deus começa a ser liberado para a mortificação da sua carne. Então você está lá, você está orando em línguas, está se edificando. Aí a sua carne está aqui. E o seu espírito precisa passar por cima dela. Por quê? Porque você precisa chegar a novos lugares em Deus. Então você está orando em línguas, mas está batendo de frente com a sua carne. E é aí que a guerra começa. E é aí que muitas pessoas param de orar. Sabe? Muitas pessoas, elas desistem de orar em línguas. E quando elas ouvem uma mensagem como essa, elas ouvem que orar em línguas funciona, elas ouvem que orar em línguas vai mudar a vida delas. Elas batem de frente com a carne delas quando elas começam muito a orar. E a gente começa a ver várias coisas dentro da gente que a gente não via. Por quê? Porque estava escondido, sabe? Estava lá embaixo, estava lá por baixo do tapete. Mas o Espírito Santo ele começa a levantar os tapetes. Para quê? Para que ele possa limpar toda a sujeira que está ali. Tá bom? Limpar toda a sujeira que está ali. E muitas vezes nós não queremos isso, nós queremos continuar o mesmo. Mas se você andar com Deus, se você andar com Jesus, você não vai continuar o mesmo. O Espírito Santo ele vai intervir em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo ele vai entrar em todas as áreas da sua vida para promover mudança. O Espírito Santo ele não vai te deixar da forma que você está. Por quê? Porque ele precisa que a imagem do seu filho, a imagem de Jesus, seja gerada em você e em mim. Então você está lá orando em línguas, você está se edificando acima da sua carne, você está passando por cima daquilo que te impede de refletir Jesus. Romanos 8:26 fala que, semelhantemente, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente, sabe qual é o plano do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí Paulo continua falando. Ele fala bem assim, e os que dantes conheceu, ou seja, a palavra conheceu ali, é os que de antes desejou ter intimidade. Os que dantes conheceu também os designou para que sejam conforme a imagem de seu filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. Então, assim, Deus te designou para ser a imagem de Jesus. Deus te designou para ser como Ele, para refletir Jesus nessa geração. Contudo, você tem uma carne, e a sua carne, ela não vai deixar que isso aconteça. A sua carne, ela não vai deixar que isso aconteça. A não ser
Que você seja forte o suficiente para perseverar em oração, perseverar em jejum e romper com a sua carne. Amém? Então, eu e você, como cristãos, nós temos um desafio. O nosso maior desafio é romper com aquilo que nos prende. O nosso maior desafio é romper com a nossa carne. Romper com a nossa carne que diz que nós devemos ser enfermos. Romper com a nossa carne que diz que nós devemos ser medrosos, ansiosos. Romper com a nossa carne que diz que nós vamos ser pobres para sempre. Romper com a nossa carne que diz que nós não vamos desenvolver-nos intelectualmente em Deus, sabe? Não o conhecimento do mundo, mas a sabedoria de Deus no nosso espírito. Romper com a nossa carne que diz que nós vamos ser as mesmas pessoas de sempre, mas nós não vamos ser. Quero declarar isso sobre você que me ouve. Nós não seremos as mesmas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai nos transformar à imagem de Jesus. Nós vamos romper de glória em glória na imagem do Senhor. Amém? Então, nós temos o primeiro benefício da oração em línguas: liberar o poder de Deus. O segundo benefício que eu falei para vocês: edificar a sua fé. O terceiro benefício que a oração em línguas traz, que ela te transforma na imagem de Jesus. Ela rompe com a sua carne, ela te transforma na imagem de Jesus. Amém? E o quarto benefício da oração em línguas, tem vários, né, gente? O quarto benefício é que a oração em línguas ela vai romper com todas as prisões que tem nos prendido. Tá? Então, existem coisas que nós precisamos ser libertos. Mas quem executa essa liberdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que executa a liberdade que você precisa. E, gente, liberdade é muito mais que parar de beber. Liberdade é muito mais que parar de fumar. Liberdade é o Espírito Santo realmente te mudando por dentro, sabe? Trazendo um novo programa interior na qual você mora, na qual você vive. Deus tem moradas pra gente. E essas moradas são lugares interiores que nós chegamos em Deus. Lugares mentais, interiores, que o Espírito Santo nos liberta e nós conseguimos entrar neles. Sabe? Então, orar em línguas é liberar poder de Deus em você para libertação. Amém? Então, orar em línguas continuamente. De noite, noite e dia, sabe? Sem cessar. Paulo chega a falar em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando. Além de orar o tempo todo no Espírito, você precisa vigiar por isso. Amém? E à medida que você ora, aquela semente que foi plantada ali no Espírito, foi plantada naquela terra, ela vai germinando, ela vai crescendo, ela vai se tornar uma árvore madura. Sabe um conselho que eu tenho para você, que vai começar a orar, que vai começar a gastar tempo em oração? Não tenha pressa, sabe? Porque uma árvore ela não cresce da noite para o dia. Uma árvore ela leva anos para crescer, sabe? E o Espírito Santo também não tem pressa. Queria te dizer isso, que o Espírito Santo ele não tem pressa. Por quê? Porque ele deseja te mudar. Ele sabe que para te mudar leva tempo, dá trabalho. E é muita oração em línguas. É muita meditação na palavra, é muito jejum, é muita adoração, é muita profundidade em Deus. Amém? Então que eu e você nos dediquemos à oração em línguas, para que a gente consiga usufruir dos benefícios dela. Porque sem profundidade em oração, nós não vamos usufruir dos benefícios. Amém? Todas as práticas que nós praticamos, todas as práticas que nós temos, elas necessitam ser profundas. Por exemplo, jejum. A gente não vai usufruir dos benefícios do jejum jejuando 12 horas apenas. Nós precisaremos ser profundos nessa prática. Adoração, confissão da palavra e outras coisas. Nós precisamos de profundidade para usufruir dessas práticas, para ter essas práticas presentes na nossa vida, sabe?
Então, quanto mais profundidade nós tivermos, mais nós vamos usufruir dos benefícios das práticas espirituais. Amém? Deus te abençoe.